Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso curso. Vamos falar um pouquinho agora da matriz de referência no ensino médio. Antes de passar os slides aqui, eu vou fazer um pequeno resumo sobre o que vocês vão ver agora. Nós vamos falar do que a matriz de referência está presente em todo o ensino médio, ou seja, os descritores da matriz de referência aparecem na primeira série, na segunda série e na terceira série. E aparece de formas variadas. Pode ser que apareça em uma aula completa, pode ser que apareça em apenas um pedaço da aula, ou apareça só em uma atividade. Mas para ficar claro, eu falando sem apresentar para vocês os slides aqui, o visual ajuda muito você a enxergar o que eu acabei de dizer. Então, eu vou repetir de novo o que eu acabei de falar, mostrando o visual, ok? Olha aqui, ó, o que eu acabei de falar. Ensino médio. Tá vendo lá, primeira série? Tem descritor, descritor, descritor. Segunda série, o mesmo acontece, descritor, descritor. Terceira série. Esses slides é para você lembrar que a matriz de referência está presente não apenas na terceira série. Apesar de que a matriz de referência se diz, quando eu faço avaliação na terceira série, ela está presente, eu estou avaliando a primeira, a segunda e a terceira série. Os descritores aparecem na primeira, segunda e terceira série. Eu estou sendo incisivo, repetitivo assim, é para que vocês guardem isso mesmo, porque isso é importante você guardar, que a matriz de referência está na primeira, segunda e terceira séries. E os descritores aparecem em cada uma dessas séries. Para isso exemplificar isso, vou exemplificar isso aqui. Depois, futuramente, vocês farão uma atividade com toda a matriz de referência. Mas vamos dar um exemplo aqui para exemplificar isso. Por exemplo, essa tabela que vocês estão vendo aí, está lá, descritor na primeira coluna, série na segunda coluna e bimestre na terceira coluna. Então vamos lá. Primeira coisa que eu peguei, o descritor 1 e o descritor 2. Isso é a matriz de referência da terceira série do ensino médio, ok? Matriz SAEB é a matriz que nós utilizamos para fazer a avaliação externa. O descritor 1 e 2 está presente, aparece na primeira série, no segundo bimestre da primeira série do ensino médio. O descritor 3 aparece na segunda série, no terceiro bimestre. O descritor 4 aparece na segunda série, no quarto bimestre. O descritor 5 aparece na segunda série, no segundo bimestre. O descritor 6 aparece na primeira, na segunda e terceira séries. Agora, eu não coloquei bimestre aí porque aparecem em bimestres variados. Aparece no primeiro, no segundo, terceiro e quarto, dependendo da série que aparece. E o descritor 28 aparece na terceira série, no terceiro bimestre. Esse descritor, então, aparece apenas na terceira série, no terceiro bimestre, ok? Aí, está exemplificando, peguei alguns descritores, não peguei todos, para que você possa perceber que esses descritores, como está lá, do descritor de 1, passando até o 35, estão distribuídos nas três séries do ensino médio, ok? Do descritor 1 ao descritor 35. E eu peguei essa tabela para que você possa perceber isso, visualizar isso melhor. Daqui um pouco você vai fazer uma atividade para que você possa fazer o que eu estou fazendo, apresentando nessa tabela, em qual série aparece, em qual bimestre aparece, cada um dos descritores, para que você realmente visualize e aprenda de que ele está presente, os descritores estão presentes nas três séries. Mas vamos adiantar. Como que eu falei para você? Olha, além de você saber que os descritores aparecem nas três séries, aparece na primeira série, na segunda série, na terceira série, você tem que estar atento
que o descritor pode aparecer. Está vendo? Aula de matemática, esse slide que eu acabei de pôr aqui. Está vendo que tem conceito básico, tem descritor. Atividade 1, descritor. Atividade 2, descritor. Atividade 3, descritor. Desafio, descritor. Esse slide significa que um descritor pode estar presente em toda uma aula, aparecer por completo em uma aula, desde a parte conceitual e cada uma das atividades vai trabalhar com aquele descritor. Aquele descritor vai ser trabalhado em todas as aulas. Para que isso fique claro para você, vamos visualizar aqui. Por exemplo, o descritor 28. Identificar a representação algébrica e ou gráfica de uma função logarítmica, reconhecendo-a como inversa da função exponencial. Esse descritor aparece durante toda a aula 25 do terceiro bimestre da terceira série. Quer dizer, na aula 25 do caderno educacional, na aula 25 do terceiro bimestre da terceira série do caderno educacional, da parte conceitual, na atividade, em todas as atividades que estão ali expostas, eu trabalho com o descritor D28. Ele aparece em todo momento ali, de maneira explícita ou maneira implícita, mas em todo momento eu trabalho com D28. Além disso, pode ser que um descritor seja trabalhado durante uma aula apenas em algumas atividades. Você pode ver, eu não coloquei descritor no conceito, coloquei descritor na atividade 1, na atividade 2, na atividade 3, no desafio. O que isso significa? Que durante uma aula pode ser que o descritor trabalhado apareça apenas em uma ou duas atividades. Para que você visualize isso e se torne claro para você, vamos ver um exemplo. Descritor D16. Resolver problema que envolva porcentagem. Ele aparece nas atividades 2 e 3 e no desafio da aula 18 do terceiro bimestre da terceira série. Quer dizer, se eu pegar a aula 18 do caderno educacional e eu quiser saber quais são as atividades, ele vai estar trabalhando em todas as atividades da aula 18? Não. O D16 vai ser trabalhado apenas nas atividades 2, 3 e no desafio. Quer dizer, na atividade 1 não vou trabalhar. E outras atividades que apareçam também não vão aparecer o descritor D16. E também na parte conceitual, ele não aparece de forma clara. Quer dizer, ele aparece de forma clara, explícita, ou maneira mais implícita, de forma bem clara, nas atividades 2 e 3 e no desafio. Ok? Agora, pode ser também que um descritor apareça apenas em uma única atividade. Quer dizer, uma aula toda eu vou falando da aula, desenvolvendo a aula toda, a parte conceitual, as atividades, o desafio, mas ela apareça, aquele descritor seja trabalhado apenas em uma atividade. Por exemplo, por isso que eu coloquei esse slide aqui, ó, aula de matemática, o conceito não aparece, atividade 1, descritor, na atividade 2, na atividade 3, no desafio não aparece. Para exemplificar isso, vou pegar aqui, ó. Por exemplo, D6, identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Aparece só na atividade 1 da aula 13, do terceiro bimestre da terceira série. Quer dizer, se eu pegar o caderno educacional do terceiro bimestre, lá da terceira série, e pegar a aula 13 e falar assim, o descritor D6 aparece em toda a aula? Não, aparece apenas em uma única atividade, na atividade 1. Então não aparece na atividade 2, na atividade 3, não aparece no desafio, não aparece de forma clara na parte conceitual, aparece de forma clara, explícita ou implicitamente, mas de forma clara, apenas na atividade 1. Quer dizer, voltando aqui, retomando o que nós acabamos de falar, os descritores, a matriz de referência, é trabalhada na primeira série, na segunda série e na terceira série. E mais ainda, pode ser que eu pegue uma aula e essa aula toda, desde a parte conceitual até a parte
das atividades estejam trabalhando com aquele descritor. Mas pode ser em alguns momentos que tem uma aula que eu trabalhe, que aquela aula esteja trabalhando com um descritor específico apenas em uma ou duas atividades. Pode ser também que o descritor nós estejamos trabalhando com um descritor apenas em uma única atividade. Acabamos de ver nesse slide aqui com esse exemplo. Então, isso aí é para que vocês visualizem isso. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Ok? Muito obrigado.